bom dia. Estamos de volta nessa quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, nesse momento está sendo discutido um acordo muito, mas muito difícil nos bastidores da geopolítica. Um acordo que, se der certo, poderá até ser chamado de aliança no futuro. Porém, como disse, um acordo muito, mas muito difícil de sair do papel ou da ideia de alguns grandes players. Refiro-me a um acordo entre Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos de Trump e Rússia de Putin. Bem, para explicar esse possível acordo, terei que ser absolutamente simplista, o que é muito difícil, porque esse acordo seria tão complexo ou mais complexo que os acordos da Segunda Guerra Mundial. Pois é. Acontece o seguinte: Putin quer a Ucrânia, todo mundo sabe disso. E agora todo mundo sabe também que Trump quer a Groenlândia, quer também, quem sabe, o Canadá e, se possível, até mesmo o México. Pois bem, qual é o empecilho para Putin dominar ou colocar a Ucrânia de volta debaixo das asas da velha Rússia? O empecilho é a União Europeia. E para Trump, qual é o empecilho de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos ou comprá-la? A União Europeia. Então, ao que tudo indica, os dois têm o mesmo obstáculo, um obstáculo em comum. A União Europeia, os países membros da OTAN pertencentes à Europa e assombra um inimigo que pode, sim, ser também comum, muito poderoso, a China. Bem, a China não é inimiga da Rússia nesse momento, aliás, é parceira da Rússia, mas talvez não visse com bons olhos a anexação, por exemplo, da Ucrânia por parte da Rússia, porque a China também tem muitos interesses comerciais na Ucrânia. E, entre outras coisas, a Europa tem um ótimo relacionamento com a China. É bom lembrar que a China deixou de ser um tigre de papel e passou a ser uma potência mundial, talvez, aquela que possa, eventualmente, no futuro, superar os Estados Unidos, porque a União Europeia, com o Fórum Econômico Mundial e os globalistas todos, resolveram tornar a China o modelo do século XXI. Isso ainda nos anos de 1980, do século passado. E deu super certo. A China é a potência emergente desde o começo do século XXI. Então, é claro, todo mundo sabe, as relações entre China e Europa são ótimas, porque a China tem muitos interesses na Europa e a Europa tem um grande mercado na Ásia. Mas há outro problema nessa história. A China e a Rússia são parceiras também na América do Sul, por exemplo. Não é mistério que China e Rússia estão na Venezuela e alguns outros países da América Central e também na África. Então é realmente um terreno muito complexo, muito difícil fazer com que Rússia e China se desvinculem e Rússia e China, ou melhor, Rússia e Estados Unidos passem a ser parceiros. Mas a ideia seria basicamente essa. Donald Trump seria parceiro da Rússia, a Rússia parceira de Donald Trump, se os dois saíssem satisfeitos do mercado geopolítico. Os Estados Unidos com a Groenlândia debaixo do braço e a Rússia sem nenhuma influência da Europa, dominando novamente a Ucrânia. Bem, para esclarecer como será difícil essa negociação, o Menry publicou um artigo muito interessante que reflete ou ecoa a voz de Vladimir Putin. Diz o Menry que em 21 de janeiro de 2025, portanto, logo um dia depois da posse de Trump, o renomado acadêmico russo Sergei Karaganov
ex-assessor do presidente Vladimir Putin, publicou um artigo intitulado Quebrando a Espinha Dorsal da Europa. Qual deve ser a política da Rússia em relação ao Ocidente? Esse artigo foi publicado no Profil.ru. No artigo, Karaganov argumentou que, neste momento, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem razão para negociar com a Rússia nos termos que Moscou estabeleceu. E acrescentou que o presidente Trump pode negociar um acordo que seja adequado à Rússia se esta se afastar de uma aliança de fato com a China, disse Karaganov. No entanto, diz ele, a separação da Rússia da China seria absurdamente contraproducente para nós, nesse momento. Enquanto os trumpistas do primeiro mandato tentaram nos persuadir a fazê-lo. Agora, eles parecem perceber que a Rússia não concordará com isso. Bem, o que ele diz aqui nas entrelinhas é o seguinte: olha, nós até podemos fazer esse acordo, mas no momento seria contraproducente porque nossas relações com a China são bem lucrativas. Aliás, a Rússia precisou ir muito da China para tocar a sua guerra contra a Ucrânia. Todo mundo sabe disso. Então, o que ele está dizendo nas entrelinhas é o seguinte: precisamos de uma proposta muito vantajosa por parte da Casa Branca ou de Donald Trump para mudarmos de parceiro. Entenderam, né? Parece simples. É Karaganov falando, ex-assessor de Putin. Mas como todo mundo sabe, a forma como as coisas acontecem na política russa, entende-se que é a voz de Putin aqui. Bem, segue adiante o artigo dizendo que Karaganov acrescentou que, abre aspas, a Europa é a fonte de todos os principais problemas da humanidade. Uau! A Europa deve ser chamada pelo que realmente merece ser chamada, para tornar a ameaça do uso de armas nucleares contra ela mais convincente e justificada. Qualquer guerra entre a Rússia e a OTAN, União Europeia, diz ele, inevitavelmente se tornará nuclear ou escalará para um nível nuclear se o Ocidente continuar lutando contra nós na Ucrânia. O Ocidente aqui, claro, ficou bem frisado, é a União Europeia, para Karaganov, ou para Putin. Então ele diz que a conversa com a União Europeia será na base militar pesada, se a União Europeia for continuar sendo um obstáculo, apesar de Donald Trump. A eleição de Trump colocou temporariamente nossa política em relação ao Ocidente, incluindo a guerra que ele está travando contra nós na Ucrânia, em pausa, está pausada. Não reagimos ferozmente, o que foi correto, diz ele, às provocações de retaguarda do governo Biden, enquanto nossos soldados continuaram o seu avanço, esmagando mercenários ocidentais na Ucrânia. Aqui ele está dizendo o seguinte: Biden nos forçou a uma guerra nuclear assim que permitiu que os mísseis de longo alcance americanos fossem usados por Zelensky. Mas nós, a Rússia, não caímos nisso. Fomos avançando lentamente, mas não usamos nada muito ostensivo contra os Estados Unidos, contra a Ucrânia, porque essa era a intenção dos Estados Unidos. Criar uma guerra até mesmo nuclear, para, quem sabe, até mesmo melar as eleições de novembro. Ele não diz isso, mas é uma conclusão óbvia quando ele fala de uma armadilha criada por Biden. Agora, todos estão ocupados falando sobre um possível compromisso de suas formas. Dentro da Rússia, também, pelo menos na mídia, há alguns discutindo animadamente essas opções, uma aliança com os Estados Unidos de Trump. Uma equipe de meus colegas está atualmente trabalhando em um grande estudo e análise de situação sobre recomendações para a política de longo prazo da Rússia em relação ao Ocidente.
sem tentar preconceber o resultado de nossas deliberações, deixe-me compartilhar aqui algumas de minhas próprias considerações preliminares, disse ele. Elas podem ser úteis para pavimentar o caminho para uma discussão mais ampla. Ou seja, aqui ele vai dar, digamos, expor as demandas russas para uma futura negociação com os Estados Unidos. Ou seja, ele disse, é muito difícil, mas a porta não está fechada. Vamos nos colocar no lugar de Trump. Ele é um nacionalista americano com algumas características do messianismo tradicional, mas desprovido da escória globalista liberal das últimas 3 a 4 décadas e do envolvimento de Biden em esquemas de corrupção ucranianos. Ou seja, Trump ele tem muitos pontos que agradam à Rússia, como, por exemplo, ele não está ligado à escória globalista, como ele mesmo usa, o termo que ele mesmo usa. Mas, claro, o principal obstáculo nesse caso é a aliança da Rússia com a China. Como, de repente, a Rússia se desvincularia da China ou romperia esse acordo? Como disse no começo, precisaria ser uma oferta muito generosa, muito vantajosa para os interesses russos. Mas está aí. A porta está entreaberta para um acordo Estados Unidos-Rússia. A China certamente ficaria sozinha no continente europeu. Ficaria com a União Europeia, mas não teria mais o apoio da Rússia. É possível imaginar este cenário? Bem, vamos considerar o problema aqui na América do Sul. Imaginem como ficaria Nicolás Maduro, por exemplo, sem o apoio da Rússia. Ele teria que pedir mais apoio da China, evidentemente. E os interesses russos no continente, como ficariam? Entrariam em conflito, claro, com os interesses da China, uma vez que a Rússia passaria, digamos, a ser um amigo, um companheiro de viagem dos Estados Unidos. Dá para imaginar? Pois é, momentos muito conturbados pela frente se tudo isso acontecer, o que é, repito, muito difícil, mas como estamos vendo uma revolução desde a chegada de Trump ao poder, o impossível pode eventualmente se tornar real. Bem, agora em relação à Groenlândia, o problema de Trump com a União Europeia, que é, como disse, também o problema de Putin. Vejam um artigo publicado hoje no The Sun. Ele diz o seguinte: a Dinamarca anunciou um reforço multibilionário para suas forças armadas no Ártico, depois que Trump reforçou a sua intenção de tomar o território, diz o The Sun. O general austríaco Robert Breger, principal autoridade militar da União Europeia, disse que faria todo o sentido estacionar as tropas da União Europeia na Groenlândia para defendê-la de Donald Trump, claro. Ele acrescentou, isso enviaria um sinal forte e poderia contribuir para a estabilidade na região, ou seria para a instabilidade ainda maior. Mas ele fala em estabilidade porque sugere que os Estados Unidos ficariam com medo de tropas europeias protegendo a Groenlândia e a Dinamarca. Já o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, também disse em uma entrevista à Rádio Sud da França que a França havia começado a discutir a distribuição de tropas com a Dinamarca, mas que não era desejo da Dinamarca prosseguir com a ideia, pelo menos não é até o momento. Já Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia, disse que o bloco não está negociando, não está com interesse de negociar com o presidente americano, que disse que precisa da Groenlândia para fins de segurança. E acrescentou, é claro que estamos apoiando o nosso Estado-membro, a Dinamarca, e sua região autônoma, a Groenlândia, mas não devemos entrar em especulações sobre o que pode acontecer,
porque essa não é a situação agora. E mais pessoas importantes, como, por exemplo, o diplomata estoniano, também reagiu depois que Trump repetiu sua promessa de que a Groenlândia ficaria sob controle americano. E o presidente dos Estados Unidos, diz o Sun, reforçou no sábado essa ideia. Trump disse: acho que o povo da Groenlândia quer estar conosco. Eu realmente não sei que direito a Dinamarca tem sobre isso, mas seria um ato muito hostil se eles não permitissem que isso acontecesse, porque é para a proteção do mundo livre, disse Trump. Bem, então temos aí este cenário. A União Europeia se voltará contra os Estados Unidos com tropas protegendo a Groenlândia. Os Estados Unidos se assustarão com isso e deixarão para lá. São essas as questões aí levantadas pelo The Sun. Mas fica muito claro que a União Europeia não quer ter uma boa relação com Donald Trump. Daí porque também se imagina ou se cogita a possibilidade da União Europeia pedir proteção da China. Pois é, esse é o cenário. Já imaginaram a União Europeia sendo protegida da China contra Estados Unidos e Rússia? Bem, aliás, por falar em Rússia, outro interesse da Rússia seria continuar tendo influência no Oriente Médio através da Síria e, quem sabe, até mesmo do Egito. Tudo isso estaria na mesa de negociações desse acordo. Como disse no começo, muito difícil e até improvável. Mas e você, o que acha? Quero saber o que você pensa sobre essa história toda. Deixe aqui o seu comentário. E à noite eu volto, se Deus quiser. Até depois.